Bem, a gente está na semana do aniversário, né? E é com um sentimento de profunda gratidão e reverência aos trabalhadores dessa casa do lado de lá que a gente está aqui hoje. E quando nos foi proposto, né, estar aqui nesse momento, nessa semana, nós começamos a buscar possibilidades de fala que pudessem ser significativas para a gente. E apesar de não termos conhecido aqui, até pela distância de reencarnações, a figura da Dona Maria Monteiro, ela sempre foi muito presente na nossa vida, no sentido da proteção e do amparo que a gente sabe que de alguma forma ou de outra temos chegado dela. E como nos falta ainda alguns elementos, até mesmo biográficos, para a gente trazer sobre ela, falaremos um pouco que a gente sabe, nós resolvemos homenageá-la. Falamos sobre mulheres, sobre Marias, e o nosso tema hoje vai ser isso, mulheres, Marias. Mas antes eu preciso só de um favor de vocês. Não é para cobrar nada de ninguém não, mas é só para facilitar e para a gente se situar. Tem alguém aqui que não é espírita? Que está vindo da casa pelo 2, não tem problema, a gente não vai brigar, não vai fazer vocês passarem a vida, nem fazer questionário de surpresa, podem ficar tranquilos. Mas é porque a gente acaba às vezes trazendo informações e trazendo notícias que muitas vezes não são do conhecimento de quem não está habituado, né, com os nossos estudos, com aquilo que a gente traz. E ao mesmo tempo, quando nós perguntamos quem não é porque a maior parte dos espíritos que se manifestam falam que quem toma contato com o Evangelho de Jesus, seja em qualquer tipo de religião, e mais especificamente porque eles são um pouquinho mais, vamos dizer assim, generosos conosco, eles falam que quem tem um convívio de uma casa espírita por mais de uma semana não tem mais de justificativa para poder errar. Justificativa a gente não tem. Então é só para a gente poder pegar um pouco mais no pé de quem já está ouvindo aqui com frequência e dar uma certa desculpa ainda para quem está chegando agora. Mas o que acontece? Nós temos, e seguindo ainda a fase das perguntas, né? Dos que são espíritas, alguém aqui tem dúvidas com relação à encarnação? A reencarnação? Tem alguém aqui que não acredita em mediunidade e correspondência entre espíritos? Muito bem. Então vamos começar contando histórias. Nós acreditamos que desde o início dos tempos houve comunicação entre os dois mundos. E isso aparece às vezes nas mais diversas religiões pelos nomes das sacerdotisas ou pelas visões e pelos milagres que os santos fizeram na religião católica ou em outras religiões. Mas esse intercâmbio entre esses dois mundos, e nós acreditamos que o mundo de lá é que é o mundo verdadeiro, visto que nós viemos de lá e para lá um dia retornaremos, a matéria ela é perecível, a matéria ela acaba. Nós acreditamos que entre uma vida e outra, nós vivemos do lado de lá da mesma forma que a gente vive aqui. Sabe aquela história da criança que vai, passa um dia inteiro na escola e volta para casa, convive com os pais, com os irmãos, com os amigos, coloca em prática ou exercita aquilo que conseguiu aprender em casa, aí no dia seguinte, depois de revisar todas aquelas lições, volta de novo para a escola? Nós aqui estamos na escola, pelo menos é isso que nós acreditamos. E quando nós estamos do lado de lá, estamos revendo as nossas atitudes, estamos revendo os nossos assuntos, aquilo que é importante, aquilo que precisamos aprender ou não. E o que boa parte dos espíritos trazem para a gente é que, e aliás nós sabemos disso, né? Aquilo que é fato concreto das nossas existências, se fôssemos narrar para alguém tudo o que aconteceu na vida de uma pessoa, mas narrar na íntegra, com realidade, com fidelidade mesmo, seria necessário quase que aquele tempo novamente. É diferente de um diário, em que a gente pega o texto, em que a gente pega o material e a gente grifa ou grafa, escreve, somente aquelas situações que foram mais importantes, mais significativas para aquele momento que estamos vivendo. Por que a conversa? Nós acreditamos que a vida de Jesus não é simplesmente aquilo que está narrado nos evangelhos. Porque a vida de uma pessoa que fez atos tão milagrosos,
que impactou tanto a história da humanidade, a ponto de, pelo menos em grande parte, na maioria do mundo ocidental, as nossas ideias de fé ainda girarem em torno dos feitos desse homem, deve ter ficado muita história boa por ser contada ainda. E nós entendemos que, ao mesmo tempo, é possível do lado de lá, até pela riqueza de informações que se tem, termos acesso a outras histórias. Do tipo, nós sabemos que Maria Madalena lavou os pés de Jesus. Como que foi o primeiro encontro de Maria Madalena com ele? Nós sabemos que Maria de Nazaré era uma que estava chorando na hora da crucificação. Como é que foi logo depois para onde que ela foi ou não, com quem que ela viveu ou não? Como é que foi o sentimento daquela mãe? Porque ela é uma mãe. E como nós acreditamos que morte não existe, Maria de Madalena está por aqui em algum lugar. Talvez nesse plano, talvez em outro, talvez em outros planetas, mas ela continua viva, existindo. Maria de Nazaré continua viva, existindo. Todas as grandes mulheres que passaram pela história do Evangelho, elas estão aqui, de alguma forma, vivas, como Jesus está vivo e atuante ainda em nossas vidas. E por que nós escolhemos fazer esse caminho e essa conversa de introdução? Primeiro, para não deixar vocês tão perdidos no meio da situação toda. E segundo, porque, lembrando de alguns fatos da história da Dona Maria Monteiro, começamos a recordar de situações que a gente às vezes enfrenta na nossa própria vida, né? Dona Maria veio de Portugal, jovem, conheceu o senhor João Monteiro, os dois acabaram se casando, tiveram filhos, começaram um trabalho de assistência às pessoas à sua volta, porque tanto um quanto o outro tinha uma mediunidade muito ostensiva, e o senhor Januário da Glória, que o Wanderson comentou aqui no início, era espírito que auxiliava-os nesses trabalhos. Seu João Monteiro, ele era farmacêutico, e por isso, no início do século, naquela época ainda, onde a perseguição a outras formas de religião era muito dura, e principalmente onde o controle que se deveria fazer às atuações médicas, pela própria questão, pela própria necessidade de regulamentação mesmo da profissão, ela era muito cobrada e era muito séria, muitos daqueles espíritas da primeira hora, que atuavam por receituário mediúnico, mesmo que fosse com chás, ervas, etc., o que quer que fosse, que atuavam por receituário homeopático, muitos deles acabaram sendo presos por uso ilegal da medicina. Seu João acabou escapando disso, porque como farmacêutico ele tinha conhecimento, tinha o diploma, vamos dizer assim, daqui da terra, e foi permitido a ele exercer essas funções. Que depois da sua morte, Dona Maria acabou desenvolvendo também. Os dois fundaram juntos essa casa. Primeiro, lá no Rio, um grupo quase que familiar, vieram para Juiz de Fora, passaram por alguns lugares até chegar nessa sede, que acabou sendo a sede definitiva da casa que hoje eles habitam. Mas um fato que é sabido de muitos, mas muito pouco comprovado, e vocês vão entender muito bem porquê, é que além do amparo às pessoas mais carentes, e os mais antigos aqui da região, principalmente aqueles que moravam na Vila Ideal, no Solidariedade, no Lago Costa, devem se recordar que Fé e Caridade era conhecido como a casa ou centro da Dona Maria Monteiro, de tão grande que era a assistência que esse grupo desenvolvia nesses bairros mais carentes da cidade. Alguns dos seus filhos continuaram o trabalho, tiazinha ainda está na lembrança e na saudade de muitos aqui na casa. Mas a Dona Maria, ela fez um trabalho muito curioso, e esse é muito difícil de se mapear. Ela assumiu a função e tentou, com algum êxito ela conseguiu, é óbvio que a gente não está falando de grandes proporções, mas ela fez a proposta de ajudar e de encaminhar algumas mulheres que naquela época eram ditas como perdidas da vida. Dona Maria auxiliou algumas prostitutas a saírem daquele modelo de vida, a se resgatarem diante da sociedade, a assumirem compromissos sérios, familiares, através do casamento e a terem uma vida digna e honrada. E por que nós estamos pegando exatamente nesse ponto? E ainda mais, né,
num momento onde se discute tanto questões como valorização da mulher, como direito da mulher, como respeito às vontades da mulher, onde a gente começa a ouvir tantas discussões sobre o que se pode ter, como se pode aparecer, como que eu devo agir, como que eu devo me mostrar, mas onde tão pouco a gente escuta falar sobre como ser. O que é ser mulher? O que é estar nessa condição? E me perdoem, porque pode parecer que a fala vai ser uma fala de cobrança, mas é muito pelo contrário. É uma fala de reflexão. E aqueles de nós que neste momento estamos adotando corpos masculinos, que sirva também como reflexão para o papel conjunto que existe dentro do campo da família. Alguém aqui já passou por algum tipo de problema familiar, daqueles de dar vontade de jogar tudo para o alto e procurar um lugar qualquer onde a gente tenha paz? E paz significa não ter ninguém por perto para irritar a gente. Nenhuma criança pegando pirraça, nem reclamando, nem enchendo a paciência. Nenhum sogro ou sogra incomodando na hora que a gente está querendo ter sossego. Nenhuma mãe ou pai cobrando que a gente tem que fazer isso ou aquilo. Nenhum esposo ou esposa que não consegue entender a gente de jeito nenhum. Sabe esse tipo de coisa? Pois é. Eu passei por isso por 2 momentos da minha vida. Um há alguns anos atrás e outro no final da adolescência. E a história vai casar, porque no último momento, de uns 10 anos atrás mais ou menos, nesse que a gente está com vontade de sumir de perto de todo mundo, se possível, reencarnar de novo numa família nova, a gente não tem dificuldade nenhuma. E foram as 2 situações em que chegou o modelo de psicografia na minha mão. E nessa segunda vez, que é essa de uns 10 anos atrás, não tem nada a ver com o Fred não, tá? Porque isso daí é tempos diferentes, é só para deixar bem claro, e antes que ele já está me olhando com cara feia lá no canto, é só por causa disso. Mas o que acontece? A mensagem que eu recebi começou com o espírito que estava assinando a mensagem, sugerindo e falando mais ou menos assim, eu não lembro os termos exatos. Queria fazer muito bem para mim, naquele momento de vida que eu estava passando, a leitura ou a releitura do romance Renúncia de Emmanuel. Alguém já leu? Para quem já leu, lembra da Alcione? O quanto que ela sofreu do início ao fim da vida dela, né? E aí a gente pensa que a minha vida já está difícil e vem uma criatura me sugerindo ler a história de Alcione para complicar mais ainda a coisa. Sem dar final da história, um spoiler, como o pessoal conta hoje, né? Alcione nasce, a mãe é traída, ela é criada sozinha, depois ela é perseguida, vai trabalhar no lugar que não devia, acaba sendo presa, ela sofre do início ao fim da vida. Mas Emmanuel, na introdução do livro, fala que ainda hoje ele se recorda dos doces momentos vividos em que ela, ainda criança, caminhava pelo hábito da igreja, eles viviam na Espanha naquela época, e questionava ele coisas que não eram tão comuns de serem ouvidas na boca de uma criança. E pela fala dele, ela devia ter aproximadamente uns 5, 6 anos de idade. E ele começa falando de uma forma muito bonita, muito poética, que ela vira para ele e fala assim: padre, e era um padre que conversava com ela na época, quem fez as nuvens lá no céu que parecem flores tão fofinhas a sustentar o fundamento? Coisa do século XVI, tá, gente? Porque uma criança de hoje em dia não vai fazer uma pergunta nesse teor, mas é só para a gente se situar. E ele vira: foi Deus quem fez. E logo depois ela vira: e quem foi que fez as pedras no chão tão pequenininhas, mas que parece deixar tudo tão firme para a gente caminhar em cima? Também foi Deus, minha filha. Que bom que é Deus, né? Ele não esquece de nada nem de ninguém. E quantas vezes não nos falta essa certeza de que Deus não esquece de nada nem de ninguém? A época de Jesus, e nós usamos para isso o Boa Nova e o Primícias do Reino, por causa de algumas histórias que são narradas. A época de Jesus, a condição da mulher era muito diferente do modo como ela é hoje.
Sabe o que a gente fica ouvindo às vezes da condição lá no Oriente Médio, de preconceito, disso, daquilo? Isso é leve comparado à época de Jesus. Naquela época, na Judéia, homem nenhum podia conversar em público com uma mulher, nem mesmo seu pai, nem mesmo seu irmão, nem mesmo seu marido, por causa do nível que se entendia como sendo de inferioridade. Sabe isso que aconteceu durante toda a Idade Média, de achar que metade dos problemas do mundo era culpa da mulher por causa de Eva lá no paraíso? Sabe essa história assim? Isso daí ainda é herança desse processo da época do Cristo. E um dia, está no Boa Nova com o título de A Mulher e a Ressurreição. Simão Pedro, navegando pelo Tiberíades, andando com Jesus na sua barca pelo lago, aproveitou que o mestre fez uma pausa contemplando o ambiente e tomou coragem para questioná-lo, porque ele estava sinceramente preocupado com o que poderia acontecer com Jesus, por um motivo muito simples. Vamos dizer assim, já pegava mal um pouco o fato dele ficar volta e meia conversando com os publicanos, com os cobradores de impostos e assim por diante. E ainda piorava, porque volta e meia, na assistência que o acompanhava, no meio da multidão que andava junto com ele, existiam muitas mulheres pobres e muitas mulheres consideradas de má vida. E Simão estava preocupado com ele. E a pergunta começa mais ou menos no sentido assim, sabe aquela coisa que a gente faz com aqueles que não são caros, de você tem certeza que você tem que ficar andando com aquele menino lá? Ele não é muita boa companhia para você. O que podem pensar de você nessa situação? A pergunta de Simão é mais ou menos nesse teor. Mas ele vira para Jesus e questiona, já para tentar provar que estava certo, né? Mestre, a lei não nos diz que as mulheres que se corromperam pela vida, elas devem ser apedrejadas? Do tipo, boa parte dessas mulheres que estão acompanhando o senhor aí, a sua ação correta deveria ser a do julgamento, da punição e do apedrejamento. O senhor não está fazendo isso? Será que isso não vai dar problema para o senhor? A pergunta era mais ou menos nesse sentido. E vocês me desculpem, o Vandinho estava falando aqui que o bom é que a gente é da época que não tinha problema de pegar cola, nós vamos pegar algumas colas. Principalmente porque eu estou muito longe de ter a pena ou o talento do Humberto de Campos. Ele começa a questionar exatamente essa postura de Jesus. E Jesus começa tentando explicar para Simão que se ele acusasse aquelas mulheres e indicasse-as para o apedrejamento ou para algum tipo de julgamento, ele estaria talvez piorando e muito a situação de todas elas. Porque ele começa a questionar o seguinte: quantas delas talvez já não são julgadas diariamente pelos pais, pelos filhos, pelos irmãos que as abandonaram diante dessa má conduta? Será que nós não vamos estar piorando ainda mais a situação de alguém que talvez foi traído lá atrás, abandonado, e a única solução que encontrou para a vida foi esse modo que ele está encontrando agora? Jesus começa a chamar a atenção de Pedro para a necessidade de se colocar no lugar delas. Mas só que Pedro já era aquele homem mais velho, conhecedor das tradições judaicas, sabedor dos deveres que ele tinha diante da sua religião, e ele vira, mas a lei exige que nós façamos isso. E Jesus lembra ele que a lei também recorda a necessidade de amar aos outros como a nós mesmos. E que nesse sentido, a atuação que ele estava tendo para com aquelas mulheres não contrariava em nada a lei mosaica. Só que Pedro é insistente. Não é à toa que ele é considerado teimoso dentre todos os discípulos. E Jesus tentando explicar mais ainda a ele essa situação, fala com ele da seguinte forma: uma e outro são iguais perante Deus. Por que Jesus começa falando assim? Porque quando Jesus vai falando do tanto que às vezes acontece em situações do homem ser aquele que induziria a mulher ao erro, Jesus fica na posição de chamar a atenção de Pedro, não simplesmente para a culpa da mulher, mas para a parcela de responsabilidade que tem o homem.
E aí Simão pergunta, mas então os dois não são iguais perante a lei? Aliás, então os dois são iguais perante a lei? Tem alguma discriminação que a gente pode fazer de superioridade? E Jesus começa a falar sobre o que um e outro, no sentido do que o homem e a mulher têm nessas situações. A gente vai chegar no ponto lá no final, mas a gente precisa fazer essa reflexão. As tarefas de ambos se equilibram no caminho da vida, completando-se perfeitamente para que haja em todas as ocasiões o mais santo respeito mútuo. As tarefas do homem e da mulher se completam diante da vida para que haja entre eles o mais santo e amplo respeito mútuo. Precisamos considerar, todavia, que a mulher recebeu a sagrada missão da vida. Tendo avançado mais do que o seu companheiro na estrada do sentimento, é óbvio que ele está falando generalizando, tá? Está, por isso, mais perto de Deus, que muitas vezes lhe toma o coração por instrumento de suas mensagens, cheias de sabedoria e de misericórdia. Em todas as realizações humanas, há sempre o traço da ternura feminina, levantando obras imperecíveis na edificação dos espíritos. Na história dos homens, ficam somente os nomes dos políticos, dos filósofos, dos generais. Até pouco tempo atrás, quando a gente estudava história nas nossas disciplinas escolares, a história era sempre baseada nos grandes reis, nos grandes cientistas, nos grandes generais, nos grandes filósofos. E era raro, tanto é que de agora, nos tempos para cá, ele tem vindo à baila a necessidade de se estudar os nomes femininos da história, era raro ter a presença de uma mulher nessas situações. Todos eles são filhos da grande heroína que passa. E eu achei interessante essa frase, porque Jesus está fazendo referência ao fato de que todos nós temos mãe. Todos nós temos mãe. Todos nós viemos de alguma forma, graças à disponibilidade, à boa vontade de alguém que nos sustentou durante 9 meses e permitiu que a gente chegasse até aqui de alguma forma. Todos eles são filhos da grande heroína que passa, no silêncio, desconhecida de todos, muita vez dilacerada nos seus sentimentos mais íntimos ou exterminada nos sacrifícios mais pungentes. Quantos de nós aqui têm consciência absoluta do número de noites, e aí agora eu vou ampliar, que os nossos pais ficaram sem dormir para que a nossa existência fosse mantida? Quantos de nós aqui já parou de verdade para prestar atenção e olhar com carinho e com amor para cada ruga no rosto, para cada calo que ainda existe na mão, para cada feição que está envelhecendo aos pouquinhos, para cada dia de dor que fez com que aquele sentimento todo de amor permitisse que a nossa existência se concretizasse? Mas também Deus, Simão, passa ignorado em todas as realizações do progresso humano. E nós sabemos que o ruído é próprio dos homens, enquanto que o silêncio é próprio de Deus. Síntese de toda a verdade e de todo o amor. Jesus está chamando a atenção de Simão nessa fala para o fato de que, infelizmente, nós pensamos assim ainda hoje, né? Que o que existe de melhor no mundo é ter, se possível, mais, mas pelo menos os nossos 5 minutos de fama. Se colocamos qualquer coisa no Facebook ou em outra mídia qualquer e as pessoas não comentam, não falam nada, não mencionam, a gente se sente um pouco deixado de lado daquilo. Poxa, mas como é que a pessoa não notou que eu fiz aquilo com tanta boa vontade? Esse reconhecimento é algo que ainda faz parte da nossa existência e nós ainda buscamos. Quando Jesus começa essa fala, foi mais ou menos um pouquinho depois, e parte da discussão de Simão tinha também a ver com isso, tinha a ver com a figura de uma mulher muito falada na época, que tinha escandalizado toda a cidade de Magdala, não pelo seu comportamento anterior, mas pela sua decisão de abandonar tudo, de jogar tudo literalmente pela janela, de doar para os pobres tudo aquilo que ela tinha e de simplesmente guardar uma única ânfora de óleos perfumados
invadir a casa de um grande senhor da cidade, que estava oferecendo um almoço para Jesus, e num ímpeto quase que de loucura, se podemos dizer assim, se ajoelhar diante daquele homem, lavar os seus pés e secá-los com os próprios cabelos. É o que passou para esse homem. É o que a gente conhece como essa frequência. Só que Humberto de Campos fala que Maria já de algum tempo tinha ouvido a fala de Jesus, mas faltava a ela coragem, porque ela era conhecida de toda a cidade. Pelas narrativas evangélicas, Maria era belíssima, mas eu fico imaginando que devia ser daquela beleza de um tal tamanho que hoje faria qualquer um parar e ficar deslumbrado. Tanto é que muitos, ainda hoje, resgatando ainda essa história, acham impossível Jesus não ter se apaixonado por ela. E tem todas essas histórias criadas aí falando de um possível romance entre Jesus e Maria de Magdala. Como se Jesus precisasse reencarnar para ter um romance aqui na Terra. Só para começo de conversa. Mas Maria um dia toma coragem, e a preocupação dela é porque as pessoas sabiam como é que eram os anciãos da religião judaica. Pedro era um deles. Como que seria recebida dentro da casa daquele homem não respeitador das tradições? Como que ela poderia ter a coragem de se apresentar diante do Cristo naquela situação, naquela condição? Tanto é que ela vai à noite, para não correr o risco de ser escorraçada na frente de ninguém. E depois das primeiras apresentações, da cara feia de Simão lá do lado, de quem essa mulher pensa que é, para estar chegando aqui na minha casa e entrando assim tranquilamente, porque é mais ou menos desse nível. Mas depois das primeiras apresentações, ela toma coragem e fala com Jesus que já há muito tempo ela tinha vontade de chegar até ele, porque ela tinha ouvido a sua palavra e tinha sido tocada pelas mensagens, pelas promessas que Deus enviava através da boca dele. Mas ela sabia que ela era uma pecadora. E a pergunta para Jesus é: será que Deus vai me aceitar? E aí nós vamos transpor algumas situações na nossa vivência. São tantas coisas erradas que eu faço o tempo inteiro na minha vida. Será que eu ainda tenho cara para chegar dentro de uma casa espírita, subir aqui na frente e ainda começar a falar dando lição de moral para os outros? Será que eu posso fazer alguma dessas coisas? Será que eu tenho direito disso? Era isso que Maria estava preocupada. Porque o abraçar a proposta do Cristo significava uma renovação completa da proposta de vida. E o medo dela era: eu seria aceita? Deus vai me aceitar? Jesus enlaça afetuosamente e amorosamente com o olhar e fala com ela para ela se alegrar, porque naquele momento Deus já estava recebendo, porque sabia da boa vontade sincera do seu coração. E começa a falar com ela, não das grandezas do mundo, mas das grandezas possíveis de serem alcançadas da misericórdia divina no mundo. E ele começa a lembrar de quantos grandes, de quantos poderosos, de quantos generais, de quantos poderosos mesmo da terra já não tinham tombado, como tantos outros, com aquele corpo de carne se desfazendo. E o que ficou de cada um deles? E ele lembra de uma forma que o Humberto de Campos coloca muito poética, que no clamor das guerras nós ouvimos o som da batalha, mas para que a voz de Deus se faça ouvir é necessário muitas vezes o silêncio do sepulcro, porque depois do campo juncado de cadáveres, depois de cada batalha, vamos colocar para a gente, quando a nossa vida às vezes está destroçada de tal forma que a dor parece tão insuportável, é nas horas em que a gente faz mais silêncio íntimo para que a voz de Deus se faça presente dentro de nós. Ou vocês vão querer me convencer que as preces mais lindas que vocês já fizeram foram nos momentos de alegria e não de tristeza. Geralmente nos momentos de dor, de saudade, daquele aperto mesmo no coração, é a hora em que o nosso pensamento consegue subir com mais velocidade. E com que velocidade que sobe? Maria
começa a conversar com Cristo e falando da dificuldade que ela tinha, porque ela sempre teve uma ânsia gigantesca de amor e nunca conseguiu, na verdade, encontrar aquele amor. E Jesus vai explicar para ela que em muitas situações nós esquecemos desse modelo pequeno, que é exatamente esse modelo familiar, e ele vai falar do amor das mães, que é esse amor que acolhe, que é esse amor que ampara. Lembra que quando a gente era criança e ou a gente machucava ou ficava com medo, a primeira coisa que a gente pedia era o colo da mãe? E quando era daquelas bem duronas ainda por cima, que não tinha muito arco de dar cola, aí que a gente ficava mais seco de vontade ainda para ter um abraço daquela criatura. Aí é que ficava pior. E quando Jesus vai discorrendo sobre as bem-aventuranças da maternidade, Maria murcha de novo. Porque ela fala com Jesus, e o texto do Beto de Campos é exatamente assim: Senhor, então desgraçada de mim, porque o meu ventre foi varado várias vezes, mas eu não tive a graça de ser mãe, porque Maria é estéril. E aí Jesus faz para ela a pergunta que já ficou conhecida de muitos: o que será mais meritório diante de Deus? A mãe que cuida dos próprios filhos ou aquela que cuida dos filhos que não têm mãe? Maria entende a mensagem. Maria entende a mensagem. Quando Simão Pedro questiona lá atrás, naquele primeiro momento da conversa, sobre essa situação feminina, sobre a relação de Jesus com essa condição feminina, ele estava muito preocupado com uma série de situações, principalmente com a cobrança que aquela sociedade poderia ter ou não para com Jesus. E quando Maria se dispõe a seguir o Cristo, ela literalmente renova completamente a sua existência. Alguns dizem que talvez ela seja o maior modelo de conversão e de sublimação do Evangelho. Porque você negar uma determinada profissão de fé, como fez Paulo, e adotar outra que não negava completamente a visão de Deus adotada por ele, não é uma coisa tão complicada de se fazer. Você abandonar um determinado costume, um determinado vício, como Zaqueu, que abandonou o vício das propinas, dos impostos mal cobrados, é coisa que até dá para fazer. Agora, você que está imerso no vício, ou melhor, nós, quando estivemos imersos no vício, renovarmos a tal ponto de conseguirmos reverter toda a nossa existência, é uma situação um pouco mais complexa. Maria é uma das poucas que, junto com Maria de Nazaré, Maria, mãe de Marcos, Joana de Cusa, estão presentes com Cristo no momento da crucificação. Jesus lá atrás tinha dito para Pedro que a mulher ainda seria uma figura de fundamental importância quando fosse necessária a preservação da sua mensagem no mundo, que seria ela que seria colocada essa missão. E Jesus comenta isso porque ele já sabia lá na frente das nossas fragilidades. Lembra de quantos apóstolos que acompanharam a crucificação de Jesus? João, que ainda chegou atrasado, porque conta a história que Maria já estava lá chorando há algum tempo, quando João chega suavemente e coloca a mão no ombro dela. Então deve ter tido um pouquinhozinho de medo até tomar a coragem de enfrentar a opinião pública. Jesus tinha caminhado sobre as águas. Jesus tinha curado uma quantidade sem fim de cegos, de leprosos, de surdos, de paralíticos. Tinha garantido a alimentação de centenas de pessoas na situação da divisão dos pães e dos peixes. Tinha colado de novo uma orelha que tinha acabado de ser decepada de um soldado. Me explica como é que uma criatura tão poderosa se deixou capturar tão facilmente, se deixou flagelar tão passivamente e se deixou levar para a cruz sem esboçar reação nenhuma. Dá para entender? É difícil hoje, né? Imagina lá naquela época. Aqueles homens que tinham visto aquelas maravilhas todas, de repente ver aquele ser tão maravilhoso não esboçando reação nenhuma diante da truculência do poder temporal. Jesus estava mostrando duas coisas. A principal delas era que
aquilo lá não era mais importante para ele. Porque se aquele tipo de vida na terra fosse mais importante, ele teria acabado com aquilo rapidamente. Afinal de contas, ele mesmo disse para Simão que se ele quisesse, ele pediria ao Pai, e o Pai lhe enviaria uma legião de anjos, em um momento algum ele pediu. E ao mesmo tempo estava mostrando para cada um de nós que existe um outro tipo de força, que existe um outro tipo de realidade que talvez nós devêssemos levar em conta. E eu estou falando talvez porque tem só mais ou menos uns 2.000 anos isso, a gente ainda está pensando se abraça ou não. Todos estavam acuados, com medo, desesperados, duvidando mesmo do poder daquele Cristo. Porque se num dia ele faz maravilhas e no dia seguinte ele está aceitando, se tem alguma coisa errada, será que foi ilusão dos meus sentidos? E eles contam para a gente nas histórias que Jesus não estava conseguindo acesso ao coração de todos aqueles seus companheiros, porque eles estavam tomados pela dúvida. E para se perceber a grandeza do alto, é necessário fé e amor. E de todos aqueles que conviveram com ele, excetuando-se, é óbvio, a sua mãe, todos aqueles que conviveram com ele, a única pessoa que estava naquele momento, 2 dias depois, disposta simplesmente pela saudade a manifestar o seu amor, foi Maria de Magdala. Quando ela vai até o túmulo para mais uma vez preparar o corpo, porque ela queria, e é bonito o jeito que ele coloca, ela queria mais uma vez beijar aquelas mãos. Sabe aquilo quando a gente perde uma pessoa muito próxima, muito querida da gente, e dá aquela dor de saber que talvez está tocando naquela mão pela última vez, porque daqui a pouco você não vai poder mais fazer isso? Sabe aquela situação? E me dá até um pouco de medo falar isso, para falar a verdade, não é pela questão da morte, mas é porque eu ainda não passei por essa experiência com pessoas muito caras diretas. Mas eu vejo os meus amigos naquele carinho, acarinhando às vezes a face, acarinhando os braços, naquela vontade ainda de ter aquele toque um pouquinho por perto. É isso que Maria estava querendo de Jesus. Era essa a sensação que ela estava querendo ter de novo. Essa manifestação do amor e da saudade simples. E esse sentimento genuíno foi o que permitiu que Jesus se manifestasse a ela naquele momento, pedindo a ela para transmitir aos seus companheiros a mensagem de que ele estava vivo. Que é óbvio, eles não acreditavam, a gente sabe a história. Era mulher. Porque tem João aqui, ele era considerado mais amado do Cristo. Por que ela vai aparecer? Para você? E a conversa é exatamente essa, mas é para você que Jesus ia aparecer. Simão aqui, que ficou na casa dele tantas vezes. E para você, a única pessoa que acredita dela é imediatamente Maria de Nazaré. Porque o coração de mãe sabe que o filho está vivo. O coração de mãe sente que aquilo permanece. Jesus depois se mostra a eles, mas aquela primeira certeza, e por isso, no Boa Nova, o capítulo está com a mulher e a ressurreição, aquela primeira certeza que permitiu a manutenção daquela crença, daquela esperança, daquela fé, veio pelas mãos de Maria. Mas como os costumes e os preconceitos são muito difíceis de serem mudados, ninguém quis ou aceitou a companhia dela depois que todos começaram a se dispersar, cada um em busca do seu caminho. Maria pediu para não, tem o seu passado. Como é que eu vou deixar você na nossa casa aqui? Não vai dar certo. Você é mulher, você é fraca. E se você cair de novo? E se você errar mais uma vez? Sabe aquela dúvida que muitas vezes nós trazemos? E já traiu uma vez, vai trair outra. Já tem até um ditado popular, né? Se for uma vez só, tá. 2 pode até ser. Se fez 2, com certeza uma terceira vai. E aí a gente já vai esperando o erro no futuro. Maria, Beto de Campos nos fala que ela se deixa ficar na praia depois que o último grupo daqueles cristãos se afastou ao longe. E foi um sentimento tão grande de dor e de saudade, porque com Jesus ela tinha se encontrado de verdade. Ela tinha encontrado alguém que acreditava nela de verdade. Porque os que se aproximavam dela antes, ou eram aqueles aproveitadores, que se aproveitavam da boa vontade, da boa crença
que ela podia ter uma situação ou outra, ou eram aqueles extremamente puritanos que a julgavam logo de cara antes de qualquer situação. Eram sempre essas duas situações. Com Jesus, ela pôde se permitir desabrochar, mostrar que ela realmente era. Num determinado momento, ela olha para o lado, porque estava vindo um grupo de pessoas e fazendo muito barulho, batendo coisas. E ela entendeu que era um grupo de leprosos que estava se aproximando. Porque pela lei da época, essas doenças todas contagiosas de pele, que não se entendiam muito bem, e eram todas tidas como lepra, obrigavam-os a quem tivesse, a fazer sempre algum tipo de barulho, para avisar a comunidade que eles estavam se aproximando e evitar a contaminação. Ela já estava tão cansada, abandonada, sozinha, que ela se deixou ficar na praia, e eles chegaram e perguntaram para ela, porque eles tinham ouvido falar, alguns companheiros tinham retornado curados, e eles tinham ouvido falar que tinha um grande profeta em Nazaré, falava até que era Messias, mas era um grande profeta que poderia curá-los e limpá-los da sua doença. Maria respira fundo, a saudade era grande, E aí ela fala com eles que eles chegaram um pouquinho tarde, porque tinha mais ou menos uns 2, 3 meses que Jesus tinha sido morto em Jerusalém. E diante do desânimo deles, aquela dor, ela se deixou compadecer tanto, sentir tanto junto, que ela começou a contar para eles histórias da vida do Cristo. Ela começou a contar para eles tudo aquilo que ela tinha vivido e que tinha feito bem para a sua própria existência. Foi como se, sabe aquilo, depois a gente voltar de uma viagem bem longa, onde aconteceu muita coisa boa, e a gente está doido para dividir aquilo com alguém, para contar aquilo para alguém, e a primeira pessoa que chega para ela, a gente senta aqui, nossa, você não tem noção do que me aconteceu? Foi isso, foi aquilo que se fez acontecer. Aqueles homens se sentiram renovados, mas sabiam que tinham que voltar para algum lugar, e mais próximo, até pela condição física deles, seria o Vale dos Leprosos de Jerusalém. Maria despede-se deles, vê-los afastando da direção do horizonte, e se recorda que depois de muito tempo, ela tinha tido de novo aquela mesma sensação de completude que ela tinha quando estava próxima de Cristo. E sabe por que eu falo completude? Porque quando a gente experimenta de verdade o amor, e é isso o que a espiritualidade está tentando ensinar para a gente há muito tempo, quando a gente experimenta de verdade o amor, a gente entende que quando nós nos dispomos a dar, a felicidade do outro nos alimenta muito mais do que qualquer outra coisa. Quando nós vemos o sorriso ou o olhar de gratidão de alguém que nos ama, de alguém a quem nós fizemos bem, aquilo nos alimenta de tal forma que pelo menos durante um bom tempinho a gente se sente saciado. E Maria se sentiu saciada novamente. Ela se levanta e se dispõe a seguir junto com aqueles homens, ela que era saudável, para o Vale dos Leprosos. E durante, segundo Beto de Campos, mais ou menos uns 6 anos, ela viveu com eles, cuidou daqueles que precisavam, ajudou naquilo que era necessário, procurava comida. E aí, só um detalhe, cuidou dos doentes, alimentou aqueles que precisavam, era o ouvido quando era necessário, ela fala de bom ânimo quando era necessário. E agora, só para começarmos a caminhar para o final, por que estamos resgatando a história de Maria de Magdala em reverência a Dona Maria Monteiro e pensando nessas situações? Porque a espiritualidade tem nos falado com mais frequência nos últimos tempos é a necessidade de nós reconstruirmos a célula familiar que está doente. Não adianta virmos para as casas escritas esperando grandes oportunidades de trabalho no bem, porque as oportunidades de trabalho no bem que nós necessitamos nos são dadas diariamente. Sabe aquele dia que a nossa mãe ou o nosso pai acordou mais indisposto? Porque a idade também já está chegando. E estava talvez com um pouco de dor de cabeça. Eu sei que é chato e enjoado pra caramba às vezes. Mas sabe aquela vontade que a gente tem de ter alguém para sentar do nosso lado, só colocar a mão na testa e está tudo bem? Estou aqui. O conforto que isso dá.
o consolo, o amparo de saber que tem alguém velando por nós? Sabe aquela sensação de chegarmos em casa e termos alguém feliz com a nossa chegada? Porque somos de alguma forma importantes para aquela criatura? E tem alguns aí que vão estranhar o exemplo, mas é porque é muito legal. Lembra um pouco, mas a gente vai tentar transpor isso para o modelo humano, porque o que a gente mais tem visto ultimamente são textos do tipo: prefiro lidar com animais do que lidar com seres humanos. Então, muito bem. Sabe aquela situação da gente chegar em casa e do cachorrinho vir todo feliz correndo pro lado do nosso colo? Já imaginou como vai ser maravilhoso no dia em que chegarmos em qualquer lugar e as pessoas demonstrarem o mesmo tipo de afeto, de felicidade, de tranquilidade com a nossa presença? Sabe isso? Maria permaneceu no Vale dos Leprosos e diariamente, por volta das 6 horas, ela reunia aquele grupo, aqueles que podiam sair, dos lugares onde eles se abrigavam, e relembrava com eles as histórias de Cristo. E falava a eles que um dia aquelas marcas, aquelas manchas da pele desapareceriam, porque esse corpo aqui é transitório. Esse corpo aqui é transitório. Até que um dia ela foi se banhar e viu uma mancha roxeada no braço. E naquela noite, na hora de falar com seus irmãos leprosos, ela começou: nós, os leprosos de Deus, estamos aqui para lavar as mazelas da alma. Mas animada de um profundo desejo de rever, talvez, aqueles que fossem importantes a ela. E aí, nesse momento, veio a lembrança, exatamente de Maria de Nazaré e de João. Ela se despede dos seus amigos, porque ela já sabia que estava caminhando para os momentos finais. Viaja de noite, durante algumas semanas, para chegar até a cidade de Éfeso. Desmaia na porta de entrada, é socorrida por uma família de cristãos e consegue ser levada até Maria. Já não reconhece Maria com os olhos da carne, mas sim com os olhos do Espírito. O que nos chama muita atenção na história dela, e por isso talvez seja tão significativa para a gente, é que aquela que é considerada pela história do cristianismo em geral como o maior modelo de transformação moral, ela não fez grandes atos em prol da humanidade. Ela não fez grandes maravilhas para povos, para civilizações. Ela cuidou do seu núcleo familiar. Da mesma forma que a Alcione, do livro Renúncia, ela durante toda a sua vida cuida amorosamente do seu núcleo familiar. E aí, dividindo só, porque, como eu falei, a primeira psicografia que sugeriu a Alcione veio no momento de quero fugir, não aguento mais nada. A primeira vez que eu tive a infeliz ideia de pensar desse jeito foi numa época que eu frequentava um centro que tinha serviço de receituário espiritual. Antigamente tinha isso. Você deixava o nome e quando tinham médicos psicógrafos na casa, eles deixavam quando era o caso uma mensagem. E eu estava naquela fase de 17 anos de faculdade de querer sumir do mundo, porque estava todo mundo cobrando demais, eu tinha que escolher o que eu queria da vida e eu não sabia o que eu queria da vida. Então uma ilha deserta sem ninguém por perto ia ser muito útil na minha cabeça, minha mãe, querendo sossego, colocou meu nome para pedir. Ela achava que eu precisava de vitamina, mas tudo bem. Aí veio o receituário da vitamina, mas nós vamos terminar, para terminar o mês, tá bom? Com a sugestão, que para mim foi um tapa de leve na cara, mas tudo bem. Porque nessas situações a gente quer paz, Começou assim: não tem assinatura em anônima. A paz não se faz por si só. Porque a gente quer uma paz que cai do céu. A gente quer uma paz, prêmio de loteria, que de vez em quando a gente vai abrir. Opa, ganhei a paz, está aqui perfeito do jeito que eu preciso. A paz não se faz por si só. É algo que se consegue, adquire-se, à medida que os ensinamentos do Pai nos conscientizam de nossas responsabilidades e compromissos. Quais são as responsabilidades que a gente trouxe nessa vida? É com o filho doente? É com o irmão rebelde? É com o pai ou a mãe que é um pouquinho problemático? É com o esposo ou a esposa que eu esperava que fosse de um jeito, de repente mudei do jeito não que eu queria? Quais são as nossas responsabilidades? Quais são os compromissos que eu trouxe para a minha vida? Só que eles não pararam assim não, porque eles não quiseram deixar dúvida nenhuma. Nos conscientizam de nossas responsabilidades e compromissos,
de nossas obrigações e deveres. Existe um capítulo lindo no Evangelho segundo o Espiritismo que tem um item chamado dever, e fala lá que o dever é o consentimento da razão, que é aquilo que a gente sabe que tem que fazer. A gente pode até não querer, mas a gente sabe que a gente tem que fazer. Então, quais são as nossas obrigações e deveres? Do nosso caminho a ser seguido, do roteiro traçado. O que será que eu planejei para mim antes dessa encarnação? Uma família problema? Não, é muita maldade de Deus, porque eu caí nessa família problema de paraquedas. Eu sou um santo, uma criatura maravilhosa aqui nesse meio. Isso aqui foi um acidente de percurso. Será? Do roteiro traçado, do que é a vida e seus porquês, da busca de paz e de reais alegrias. Que esforço que eu estou fazendo para encontrar paz na minha existência? Que esforço que eu estou fazendo para construir alegrias verdadeiras na minha existência? De renúncias e abnegações necessárias. E por mais que a gente não queira, por misericórdia divina, a gente é forçado a renunciar diversas vezes na nossa existência. Até que um dia isso se torna natural e nós vamos fazer conscientemente. Do aprimoramento no dia a dia, enfim, da paz que o mundo não pode nos dar. Olha que notícia boa, estou buscando a paz, eu vou fazer isso tudo, mas a paz o mundo não vai me dar. Mas que pode existir, sim, dentro de cada um, alicerçado no bem e na caridade. Evangelize-se, aprimore-se, siga Jesus em sentimentos, pensamentos, atos e palavras. Viva seu dia a dia feliz, paz. Se nós somos espíritas, se nós acreditamos na sobrevivência da alma após a morte, se nós acreditamos em diversas existências sucessivas, se nós sabemos que aqueles que nos antecederam no túmulo estão velando por nós o tempo inteiro e torcendo para a gente chegar lá o mais bem sucedido possível, o que falta para a gente se conscientizar de que nós temos que tratar da nossa vida íntima e da nossa vida familiar, porque é a base de tudo. O que a Dona Maria Monteiro fez com aquelas mulheres, lá nos idos da década de 40 e 50, foi dar a elas uma condição de exercerem em plenitude todos os dons, todos os bens que elas vieram para desenvolver. Será que estamos exercendo em plenitude, colocando à disposição dos nossos próximos tudo aquilo que nós temos a condição de fazer? Porque quando nós conseguirmos, deve melhorar muito, vai melhorar significativamente. Aí estaremos talvez mais próximos desse mundo de regeneração que a gente sonha tanto, mas que a gente às vezes ainda está esperando que ele caia de paraquedas no nosso corpo. Muito obrigada, boa noite.